Olá, povo de Deus, povo abençoado do Senhor, uma paz do Senhor Jesus Cristo do tamanho do céu. Que Deus em Cristo abençoe a tua casa e a tua família. Eu sou o missionário Naldo Oliveira, estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Filipenses capítulo de número 2, versículos de número 3, 5, 6 e 7, diz assim a palavra de Deus no versículo de número 3: Não façais nada por rivalidade ou por orgulho, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo de número 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Versículo de número 6: Que existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Versículo de número 7 diz assim: Pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Observe muito bem o que a palavra de Deus está falando para você. Antes de Jesus aparecer fazendo milagres, curando, pregando a palavra de Deus, Jesus ele foi carpinteiro. Antes dele estar em evidência, primeiramente ele passou pelo deserto. Assim como o profeta João Batista, que antes de aparecer, ele também passou pelo deserto. Davi, antes de se tornar rei de Israel, ele foi pastor de ovelha. Antes dele se assentasse no trono que Deus havia preparado para ele, ele foi escudeiro de Saul. E assim sucessivamente, muitos homens de Deus, antes mesmo de aparecer, primeiro eles passaram pelo anonimato. Mas observe a diferença dos tempos passados para os dias atuais. Muitas pessoas querem aparecer na obra de Deus, querem começar de cima e não de baixo. Muitas pessoas, às vezes só porque tem um chamado, ele não quer se submeter àquilo que o pastor lhe ordena a fazer. Por exemplo, ninguém quer começar no ministério limpando o chão da igreja. Quando o pastor fala, vai limpar o chão da igreja, ele diz, não, porque eu sou cantor, eu sou levita e esse não é o meu chamado. O pastor fala assim, vai limpar o banheiro da igreja. Não, porque eu sou cantor, sou pregador, sou missionário, sou presbítero e eu não posso fazer esse trabalho. Ninguém quer ser um porteiro da igreja, ninguém quer fazer os trabalhos que ninguém vê. Sabe por quê? Porque limpar o chão da igreja não dá ibope, não dá destaque, não dá para tirar uma selfie, para colocar no Instagram, nos status, não dá para colocar no Facebook, ninguém vai aparecer. Mas na hora que está cantando, aí sim vai tirar uma selfie, vai poder colocar no Instagram, publicar nas redes sociais e vai ficar em evidência. Mas deixa eu te falar uma coisa, dentro da casa de Deus não é lugar de você e eu aparecermos, mas é lugar de nós nos desvaziarmos e deixar que Deus apareça, assim como João Batista disse, que eu diminua, mas que ele cresça. Só que muitas pessoas estão fazendo o contrário, quer fazer do púlpito da casa de Deus um lugar de estrelismo, está querendo aparecer mais do que o próprio Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, que Neemias, antes de se tornar governador, ele foi copeiro. Por isso nós temos que aprender a servir, aprender a ser servo. Assim como Jesus também esvaziou-se de si mesmo, você e eu precisamos nos desvaziar do orgulho e da arrogância que há dentro do coração. Sabe por quê? Porque dentro da casa de Deus não é lugar de aparecer, mas é lugar de diminuir. E quando o pastor fala assim, você é missionário, você é missionária, você é levita, você é cantor, aí todo mundo quer aparecer. Mas na hora que é para fazer aquilo que ninguém vê, todo mundo começa a querer, a recusar aquilo que o pastor determina para fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, você pode até não estar aparecendo quando você está limpando o banheiro, você pode não aparecer quando você está limpando o chão da igreja, mas o que você faz para Deus com humildade, pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo de número 3, a qual nós acabamos de ler. Não faças nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. Dentro da casa de Deus é necessário sermos humildes, porque Deus ele exalta aqueles que são humildes, mas ele abate aqueles que se exaltam. Observe que João Batista não precisou de terno, de gravata, de sapatos caros para aparecer. Simplesmente ele precisou da unção de Deus que havia nele.
E o que nós precisamos é isso, é nos diminuir, é nos desvaziar do eu, do ego, porque muitas pessoas hoje estão se sentindo tão estreladas, tão estrelas, que às vezes quando ele começa pequeno, ele vai pregar em vários ministérios, mas quando ele começa a aparecer, quando ele começa a viajar, aquele mesmo pastor que lhe fez o convite no começo da sua caminhada, lhe lança um convite para pregar na sua igreja, ele diz: não, que a minha agenda está lotada, a minha agenda está cheia. Ah, mas quando o pastor oferece uma gorjeta, aí sim, a agenda não está lotada, né? Ah, aquele cantor que diz: eu sou levita da casa do Senhor, não posso limpar a igreja, não posso limpar o chão do banheiro. Mas você sabe realmente a função dos levitas no passado? Porque muitas pessoas pensam assim que ser levita hoje é só cantar. Mas não é isso não, meu querido, não é isso não, minha querida, entenda. Que ser levita é bem diferente do que eu e você pensamos, então vá se esvaziando. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 26 diz assim, ó: Mas vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Nós fomos chamados para servir. Servir não só na casa de Deus, mas servir também uns aos outros. É desta forma que o nosso ministério ele vai crescer. É desta forma, com humildade, que o nosso ministério vai se tornar um ministério conhecido por Deus, reconhecido por Deus e pelos homens. Não é com arrogância, não é querendo aparecer, não é querendo ser melhor do que os outros. Observe o exemplo de Davi, observe o exemplo de Neemias, observe o exemplo de João Batista, observe o exemplo do próprio Jesus Cristo, que a palavra diz que ele esvaziou-se de si mesmo, que existindo como Deus, né, algo que ele deveria se apegar, ele não se apegou a isso, ele não se apegou. Jesus poderia ter nascido num palácio, Jesus poderia ter tido aí os melhores servos, os melhores exércitos, mas ele veio com humildade, deixando para nós um grande exemplo que nós devemos seguir. Para assim encerrarmos, Provérbios capítulo de número 8, versículo de número 13, vamos para a Bíblia. O temor do Senhor é odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal, assim odeia o orgulho e a arrogância. Deus, ele odeia o orgulho e a arrogância. Portanto, se somos cegos, temos que nos desvaziar do orgulho e da arrogância, mas fazer as coisas de Deus com humildade, não com rivalidade. Sabe por quê? O que é rivalidade dentro da igreja? Aí eu prego melhor. Se eu prego melhor, quando eu prego, o fogo cai. Quando eu prego, a igreja se levanta. Então você não está pregando para Deus, você está pregando para o homem. Ah, eu canto melhor, e se eu não cantar, nada acontece dentro da igreja. Então você não está cantando para Deus, você está cantando para o homem. Então todas as vezes que você for louvar, todas as vezes que você for cantar, todas as vezes que você for pregar, faça isso com humildade. E se o pastor, independente da tua posição dentro do ministério, te falar, te ordenar, você tem que entender que até mesmo o próprio pastor, ele está como servo, ele tem que servir. O próprio Jesus, ele veio como servo e ele serviu. Observe a cena de Jesus lavando os pés dos discípulos. Isso que é humildade. Então faça isso, independente de ser pastor, de títulos, porque títulos não engrandecem ninguém, só é uma coisa que diferencia, mas não me faz melhor do que ninguém. Somos servos do Senhor e como servos nós devemos permanecer na nossa caminhada. Amém? Se você gostou desta mensagem, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, compartilhe o nosso link, seja em humildade na obra de Deus, me ajudando a fazer missões no nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe até o próximo vídeo e que Deus te guarde do maligno, e você que crê diz amém e graças a Deus.